A noite brilhava sob a luz prateada da lua cheia na vila medieval. As ruas de paralelepípedos estavam desertas, o silêncio pairava no ar. Um uivo arrepiante ecoou pelas vielas estreitas, assustando os moradores. O som vinha do bosque sombrio nos arredores, fazendo as janelas se fecharem rapidamente e as portas serem trancadas. Os corações batiam acelerados diante da possibilidade de um lobisomem rondar pelas redondezas. Os cães da vila uivavam em resposta, criando uma sinfonia aterrorizante. A tensão era palpável, a presença do ser sobrenatural pairava no ar. Até que, subitamente, o uivo cessou, deixando um rastro de medo e incredulidade. Seria apenas uma lenda urbana? Ou a criatura realmente existia e vagava pelas terras daqueles moradores aterrorizados? A noite de lua cheia reservava muitos mistérios, e o lobisomem era apenas um deles. Shalom, na paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo do nosso canal aqui, LS Podcast. Você acredita em lobisomem? Essa pergunta parece até meio inocente, né? Você acredita em lobisomem? Por que eu faço essa pergunta? Porque, na verdade, algumas pessoas têm como lendas e outras acreditam. E muitos, às vezes, não querem nem saber desse assunto, porque impõe medo. Até o Hollywood fez muitos filmes sobre lobisomem, vários filmes. Mas, veja bem, o primeiro lobisomem que temos conhecimento de existência é narrado, descrito nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Veja, antes de ler junto com vocês e provar que a Bíblia ela está sempre à frente do senso comum, está sempre à frente do povo, está sempre à frente de todas as coisas, a Bíblia, a Escritura Sagrada, então ela traz para nós essa descrição correta sobre o primeiro lobisomem que a gente vamos ver na Bíblia. Mas eu vou contar uma história pequenininha. Você já ouviu uma história aí criada por inteligência artificial, pequenininha só para exemplificar, mas eu vou contar algo que meu pai contava para mim. Os antigos sempre gostavam de contar história, né? Meu pai morreu com 86 anos, mas quando eu tinha 6, 7, 8 anos, ele contava muita história e eu guardei uma das histórias que ele contou. É bem curtinha. Bom, ele contou, né, na época, né, que o meu avô, quando ele ia namorar a minha avó, eles tinham que andar muito longe, a cavalo, e tinha que ir uma distância muito longa e depois voltar, e sempre isso à noite, né, acabava voltando tarde. Entre uma indas e vindas dessa que ele sempre ia ali namorar a minha avó, no caso, numa dessas voltas, ele teve um encontro macabro. Segundo a descrição do meu pai, ele vinha vindo e o cavalo assustou, com o rosnado do bicho, ele caiu no chão, só que o pessoal nunca andava desarmado, né, porque ia de um lugar para o outro, no escuro, muito escuro, poucas luzes, só quando chegava na cidade. Ele então, com seu facão, o cavalo deu linha, foi embora, mas ele não arredou o pé. Ele ficou ali, e segundo o relato do meu pai, tinha um toco, que era mais ou menos quase que a estatura dele, e quando ele escutou e viu os olhos brilhando, né, aqueles olhos vermelhos brilhando, que avançou para cima dele, ele escondeu atrás do toco, e o bicho com a sua pata tentando agarrar ele, tentando pegar ele, e ele passando o facão, e foi aquela luta, foi aquele combate, né, aquela luta por alguns minutos, ou se não horas, né, mas estava já para clarear. Aí quando começou a querer clarear, o bicho desistiu, foi embora, e ele conseguiu seguir o caminho, né, machucado, mas sobreviveu. Então essa experiência forte aí que meu pai contou, que viveu o pai dele, meu avô. Então isso é algo para a gente se pensar e saber que realmente tem muitas coisas que fogem ao controle, né, da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento, mas que desprezar não quer dizer que não venha existir, né? Então eu vou ler junto com você esse texto maravilhoso do livro de Daniel, que trouxe essa descrição maravilhosa desse rei que tentou ser maior que Deus e ele teve ali uma grande derrota, ele teve uma grande humilhação
porque ninguém consegue tirar a glória de Deus, a Deus pertence toda a honra e toda a glória. Esse rei chama-se Nabucodonosor, esse rei que é um rei que foi um rei terrível, que foi um rei que depois, no final dessa situação, ele se arrependeu e deixou Deus realmente entrar no seu coração e ele se humilhou perante Deus. Esse rei se encontra a história dele no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 29 ou 30 em diante, até o versículo 33, traz essa descrição aqui do rei Nabucodonosor, que diz assim: e falou o rei e disse, ele vinha vindo, e falou e disse, esta é a grande Babilônia, que eu edifiquei para casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha só. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e farteirão e te fará comer como comer ervas como os bois, e passará 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 33. Na mesma hora cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, e até que lhe cresceu pelos, olha aí, a transformação do lobisomem, e penas como águia, e as suas unhas como a das aves. Aí já estava transformado, primeiro lobisomem, que a gente vê justamente esse rei que tentou, né, trazer para si a glória que pertence a Deus. Ele se achou, ele estava se achando, né? E Deus falou, não, negativo, Nabucodonosor, para você saber que eu mando, eu tenho domínio no céu e na terra, e que deixo os reinos, levanto reinos e derrubo reinos também se for necessário, o Todo-Poderoso, você agora vai pastar. Você agora será uma besta fera do campo. Você será um bicho agora, para entender que Deus, Ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Ele é soberano, meu irmão. Então, essa é a descrição verdadeira do primeiro lobisomem que a gente encontramos na Bíblia Sagrada. Esse é o lobisomem, por causa da desobediência e por causa da soberba, ele se soberbeceu, ele se achava, ele quis tomar para si a glória que pertence somente a Deus, porque Deus criou todas as coisas, céu e terra, e também o homem. Então ele caiu nessa, ele quis se achar. Então não adianta, meu irmão. O humilde sempre recebe a bênção, enquanto que o soberbo, ele sempre perde, e perde muito. Perde muita coisa, perde muita coisa. O soberbo, ele fica na situação difícil, porque ele tenta pleitar a Deus e só tem a perder. Mas nós agradecemos a Deus, porque nós sabemos que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, majestade, poder e honra para todos sempre. Que Deus venha te abençoar grandemente. Esse é o pequeno vídeo, realmente demonstrando aonde apareceu o primeiro lobisomem, né? E daí para frente a gente sabe que tem muitos que se transformam num trem ruim porque faz pacto com o outro, com o inimigo, com o cramunhão, com o bicho ruim. Mas nós temos a nossa aliança, e não pacto, com Jesus Cristo e com Deus pela sua graça infinita. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, e eu vou fazer uma breve oração agradecendo sempre e reforçando, né? Não custa apenas lembrar. Ajuda muito. Se você for novo por aqui, gostar de conteúdo como esse, se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilhe e Deus sempre estará nos ajudando e nos abençoando. Deus poderoso, Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Eu não sei se ele ou ela já teve experiência paranormal, experiência do tipo, o qual o meu avô teve e muitas outras pessoas do mundo antigo, do tempo antigo, tiveram e que conseguiram passar, outros sim, outros não. Mas, Senhor querido, venha abençoar cada um.
Venha guardar essa pessoa, venha livrar ela. Venha colocar suas bênçãos sobre a vida dela, em nome de Cristo Jesus. Esse moço, essa moça, essa jovem, ou esse mesmo que disse que não professa fé nenhuma, não importa. Toca nessa vida, Pai, toca nesse coração. Liberta, transforma, ajuda, em nome de Jesus Cristo. Te agradeço, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. E fuja do trem ruim, porque o Senhor sempre estará nos guardando e nos livrando. Deus abençoe.